Boa noite, igreja. Meu Deus, vamos lá de novo. Boa noite. Vocês estão felizes com Jesus? Tem alguém queimando de amor aqui por Ele? Tem alguém com fome de Deus aqui nessa noite? Você tem fome ainda? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui tem promessa? Ei, vamos. Ei. Quem tem promessa, levanta a mão aí. Quem já recebeu uma palavra profética sobre a sua vida? Quem já recebeu a mesma palavra mais de uma vez? Ó. Quem já recebeu a mesma palavra pelo menos 3 vezes? De 3 pessoas diferentes. Eu vou parar o leilão profético para falar para você uma coisa. O número 1 na Bíblia significa ativação. Então, no caso de uma palavra profética, o Senhor estava te ativando. O número 2 na Bíblia significa ou divisão ou confirmação. Então, se ele falou 2 vezes a mesma coisa, é confirmação. Mas o número 3, não na Bíblia, mas para mim, significa que se você precisa ouvir do Senhor 3 vezes a mesma, mais de 2 vezes a mesma coisa, é porque você não está obedecendo. Se o Senhor precisa falar com você a mesma coisa, mais do que a vez da confirmação, não significa que simplesmente Ele está te lembrando, mas pode ser uma grande denúncia que você não está respondendo. Eu quero dizer para você algo que eu demorei demais para entender. Não existe mérito algum você se tornar um colecionador de profecias. Sermos colecionadores de profecias, durante um bom tempo eu ficava feliz, eu falava, uau, Jesus me falou que estou sendo perseguido pelos profetas. Mal sabia eu que o Senhor estava me perseguindo, literalmente. Queridos, não existe mérito algum você ser um colecionador de profecias, e em nome de Jesus, se alguém é um colecionador de profecia que está me ouvindo aqui hoje, é o seu último dia nesse ambiente. Porque realmente você vai prosseguir para o lugar onde você deve estar. E sabe de uma coisa? Porque algo que nós precisamos entender é que toda promessa bíblica, ela na verdade aponta para o término dessa promessa é honrar a Cristo, aponta para Cristo e aponta para um povo. Se o que o Senhor falou ao teu respeito, para você, a conclusão disso não vai honrar a Cristo e não vai tocar pessoas, isso não foi promessa, meu amigo. Sabe de uma coisa? Esther, ela não governa simplesmente porque ela é a mais bonita de todas. Ela governa por causa da necessidade que o povo dela teria de ser livres da morte. José não governa simplesmente porque ele é o filho mais querido do papai. Na verdade, José ele governa porque lá na frente, quando seus irmãos vêm pedir perdão para ele, ele fala, não me peça perdão, porque foi Deus que me enviou à frente, para no dia de necessidade da minha família, eu fosse o canal para poder suprir. Sabe de uma coisa, queridos? Você pode falar para mim, mas Brunão, Abraão ouve do Senhor, de ti eu farei uma grande nação. Era sobre ele. Deixa eu falar uma coisa, a conversa nem começa com Abraão, começa com o pai dele, Terá. Terá, junta a sua família, sai desse lugar e vai para as terras que eu vou te mostrar. Só que no meio do caminho um dos seus filhos morre, o irmão de Abraão. O nome dele é Arã. E a Bíblia diz que o pai enterra o seu filho ali, então eles fundam um acampamento. E a Bíblia diz que nesse acampamento o Senhor o provê. O Senhor provê tanto para as necessidades dele naquela estação, que quando o Senhor novamente vai até ele e fala, vamos mover? Ele fala, não, já estou bem. E você fica se contentando com a provisão diária do que com uma promessa de um estilo de vida de transbordância, de transbordar, de ter. É tão incrível quando o Senhor confia em depositar algo em você que não cabe mais em você e é obrigatório que isso escorra para todo mundo que está do teu lado. Cara, sabe de uma coisa? Quando ele ouve essa resposta, não, eu já estou bem aqui, o Senhor está provendo para mim. Então o Senhor vai na barraca do lado e encontra um filho e fala, Abraão, então sai você da tua parentela e vá para as terras que eu vou te mostrar. E de ti eu farei uma grande nação. Porque sabe, o Senhor ama encontrar na mesma casa pessoas que querem dar respostas. Ai, meu amigo, tá virando tudo aqui.
Eu conheço um pastor que um dia ele olhou e ele falou chorando para um grande amigo meu. Ele falou: Felipe, há anos atrás o Senhor me entregou um projeto, o nome desse projeto era Trazendo a Arca. Ele falou para eu compor canções em cima de tais e tais e tais versículos. A minha resposta para o Senhor foi: Senhor, eu gastei todo o meu dinheiro com um projeto chamado isso, com canções chamadas isso. Deixa eu recuperar o dinheiro investido, então um dia eu faço o que o Senhor me falou. Meses se passaram, ele não fez. Anos se passaram, ele não fez. De repente, do Rio de Janeiro surgiu algo, Trazendo a Arca. E ele olhou chorando para o meu amigo e falou assim: aquilo era meu, cara. Mas eu não respondi, o Senhor passou para outro. Querido, sabe, eu acredito que não é que é teu, é meu, é dele. Eu acredito que o Senhor tem algo para um povo. E quem estiver posicionado no lugar certo vai ser o canal para poder responder aquilo. Você já reparou que o Senhor não... A gente canta e nós falamos que nós o amamos, e eu canto, eu canto, já cantei aqui. Eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Te amo. Depois que eu fui reparar que a mesma letra do Roupa Nova, eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Falei, meu Deus, vamos santificar, né, as coisas. Eu não sabia, tá? Depois você edita isso, acabei de queimar minha música. Sabe de uma coisa? Nós podemos cantar tanto sobre o nosso amor por Ele, mas sabe de uma coisa? Ele nunca disse: aqueles que me amam cantem canções românticas dizendo que me ama. Mas Ele disse: aqueles que me amam praticam as minhas palavras. O maior nível de adoração que nós podemos entregar para Ele é um coração obediente. É uma vida de obediência. Porque tudo aquilo que Ele prometeu e falou ao seu respeito, queridos, isso vai honrar Cristo, isso vai tocar pessoas. Porque tudo que é falado a teu respeito de uma forma profética é falado de dias que virão. E quando você chega naquele dia, você entende que na verdade aquilo é um lugar. E quando você chega nesse lugar, nós entendemos algo que está em Apocalipse 1:6. E lá a palavra fala que através do sacrifício de Jesus na cruz, nós fomos feitos reis, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz nos deu acesso a nos tornarmos rei que governa, sacerdotes que têm intimidade e o principal, filhos de Deus. E como filhos de Deus, meus amigos, nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Nós somos co-herdeiros, podendo ter acesso à herança do Pai. Não somente uma herança no céu. E se for no céu, a palavra fala que a vontade dele tem que ser manifesta na terra, assim como já é no céu. Então, queridos, eu começo a entender que tudo aquilo que foi anunciado na minha vida como uma palavra profética, como uma promessa sobre dias futuros, quando eu chego nesse lugar, eu entendo que aquilo que eu estou vivendo, a minha promessa, agora na verdade ela se chama herança. Tanto é que na terra prometida, quando eles chegam lá, ele fala: a terra que o Senhor nos prometeu como herança. Então eu entendo agora que eu estou acessando a minha herança. Porque se a criação está gemendo ardentemente pela manifestação dos filhos, cada filho vai se manifestar em áreas diferentes. Vai ter filhos que vão se manifestar nessa plataforma. Vai ter filhos que vão se manifestar nas ruas. Vão ter filhos que vão se manifestar nas políticas, no consultório e por aí onde for. Nós temos uma menina na nossa igreja e ela tem uma das vozes mais incríveis que eu ouvi na minha vida. Ela tem uma voz incrível. Ela ministra e a gente fala: uau! Mas um dia ela chegou em nós, ela falou: Brunão, eu não quero mais fazer parte do louvor. Eu falei: mas por quê? Com essa voz Jesus te deu. Ela: não, calma, eu não vou parar de cantar, mas eu entendi que o Senhor não me chamou para cantar aqui em cima, Ele me chamou para cantar na calçada. Ele me chamou para cantar nas praças. E sabe, humanamente a gente olha e fala: Jesus, a hora que o Brasil tivesse acesso a ouvir essa voz. E ela fala: eu entendi o meu lugar. Alguns vão ser a voz que clama na internet, outros vão ser uma voz que clama nas plataformas, mas alguns vão clamar na calçada, na praça, nos becos, nas vielas. E é tão lindo quando você entende qual é o seu lugar.
Eu sou a voz do que clama do deserto. Eu sei quem eu sou. A voz, eu sei o que eu carrego. Mas do que clama no deserto, eu sei qual é o meu lugar. E deixa eu falar uma coisa, quando você descobre tudo isso, você sabe qual é o seu lugar. Um dia o Senhor faz uma pergunta a um povo no deserto. O lugar geográfico onde o Senhor convida o seu povo para ser a sua nação de sacerdotes é o deserto. Ele fala, Moisés, pergunte ao meu povo se eles querem ser a minha nação de sacerdotes. E a resposta deles foi, não, nós preferimos ir para a nação que ele nos prometeu do que nos tornarmos a nação que ele deseja que nós sejamos. Por isso tem muita gente que chega na promessa e não sustenta ela, porque nunca teve a ver com para onde você está indo. Sempre teve a ver com quem ele estava te tornando. Mas sabe, um dia um homem dá a resposta no deserto que uma nação inteira não deu. E faz com que muitas pessoas lá daquela terra da promessa saiam de lá e vá para o desconforto do deserto para ouvir aquela voz. Porque quando você é capaz de responder num lugar onde poucos estão querendo dar uma resposta, o Senhor faz pessoas saírem de tudo quanto é buraco para poder ouvir aquilo que você carrega. Então agora eu entendo que como co-herdeiro juntamente com Cristo eu tenho acesso à herança. Eu entendo que a minha promessa é, na verdade, uma denúncia de uma herança que eu vou poder acessar. E sabe de uma coisa, queridos? Nós precisamos acessar tantas heranças que nós temos. Tantas heranças que nós temos, realmente, nós temos isso como herança. Eu conheço, tem alguém da família da minha esposa que ele dormiu, vamos traduzir para dormiu pobre, acordou rico. Literalmente, do dia para a noite, um tio que ele nem via há muito tempo morreu. E de repente ele descobriu que ele era o único herdeiro no testamento e ele ganhou um monte de fazenda. E aí eu falo isso para você, imagina acabar o culto, você ele passar, o pastor fala, olha, morreu o teu tio, mas que, oh meu Deus, meu tio, ele deixou um monte de coisa para você, você para de chorar na hora. Foi tarde, oh Jesus, receba o teu servo. Sabe, nós conseguimos nos alegrar tanto quando essas heranças falam de coisas materiais. Queridos, meu amigo, a nossa herança nos ambientes espirituais, a nossa herança manifestada aqui, sabe, a gente fica às vezes apanhando tanto com a área financeira e querendo ter demais, querendo e não conseguindo, avançando, uns falham porque tem mais, outros falam porque não tem nada, e aquele grande, e a gente não entende, queridos, que lá no céu a rua é de ouro, nós vamos caminhar sobre aquilo. Então isso não vai estar sobre mim, eu que estou sobre ele. Sabe de uma coisa? Eu precisei amadurecer na minha vida financeira. Eu precisei amadurecer. Esses dias atrás um amigo foi na minha casa. E meu pastor está aqui, o Leandro. E eu lembro um dia que há anos atrás ele virou para mim. E ele falou assim, cara, para de ser um menino que sobrevive. Você é um menino que sobrevive. Você não é um homem que vive e supre. Eu falei, aquilo virou uma chave dentro de mim. Eu falei, é isso. Sabe de uma coisa? Eu comecei a perseguir isso. E o Senhor começou a romper tanta coisa na nossa vida. E o meu entendimento e maturidade me deu acesso a isso. Deixa eu falar uma coisa. Sabe por que muitos não estão vivendo a sua promessa ou acessando a sua herança? Por causa de um único versículo. Não é nem 2, 3 ou 4. É um bendito versículo que está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 1. E lá vai dizer que o filho, enquanto ele é menino, traduzindo, o filho, enquanto ele é imaturo, ele nada se difere de um escravo que não pode participar da herança do seu senhor. Sabe por que muitos não vivem a sua promessa, não acessam a sua herança? Porque são meninos. Porque não amadureceram. Então eu estou olhando para alguns meninos aqui, humanamente falando, e você vai falar, Bruno, não, então eu não posso viver minha herança, eu preciso tirar a habilitação, eu preciso ficar mais velho. Não, querido, não tem a ver com idade. Reino espiritual e natural, algumas coisas são diferentes. Elas caminham juntos, mas elas se manifestam de formas diferentes. No reino natural, somente alguém avançado em idade pode ser alguém maduro. No reino natural, só alguém de cabelos brancos é alguém maduro. Mas no reino espiritual, a maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com resposta.
A maturidade tem a ver com obediência. A maturidade tem a ver com até qual é o limite da sua obediência. Por isso que no reino espiritual existem meninos que são maduros, porque eles sabem virar uma chave, eles sabem trazer o céu para a terra. Mas existem homens e mulheres que são imaturos, porque até hoje eles ficam precisando de confirmação, e confirmação, e confirmação, e confirmação, e confirmação. Então eu entendo que, queridos, no reino natural é assim que as coisas acontecem. No reino natural você precisa nascer para depois morrer. No reino espiritual você precisa morrer para começar a viver. Então eu entendo que no reino espiritual, o menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último é o primeiro, o fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde é que ganha, quem chora é quem ri, e quem morre é quem vive eternamente. Então, se eu não estou vivendo aquilo que o Senhor tem para mim, se eu não estou acessando a minha herança como filho, eu devo ficar pedindo ao céu, pedir, porque pedir mal, querido, pedir mal não tem a ver com você pedir do jeito certo. Significa que você não precisa pedir. Se algo te pertence, você não pede, você amadurece e acessa. É diferente. Se a Bíblia fala que você não está, que o filho enquanto é menino, então você não tem que ficar pedindo a sua herança, você só tem que deixar de ser menino. Menino em nível de resposta e obediência. E sabe de uma coisa? Eu já fui um menino que sobrevivia com a minha família e os meus filhos. Então um dia o Senhor me confrontou e eu busquei um caminho de maturidade. Eu precisei entender sobre o que o Senhor falava na palavra, precisei entender sobre entrada, sobre saída. Eu tenho amadurecido e na medida que eu fui amadurecendo, eu comecei a acessar. Esses dias alguém foi na minha casa, foi com muito zelo e falou assim: Brunão, deixa eu te dar uma dica, cara. Conheço o meio gospel. Eu sei como funciona. Deixa eu te falar, cara, não posta a sua casa no Instagram, não. Eu falei, quê? Não posta a sua sala. Não posta a sua garagem, não posta lá os seus carros, não, cara, não fica mostrando para as pessoas como é que você vive. Eu falei, por quê? Cara, porque você é um pastor, você é um ministro de adoração, as pessoas vão achar que você está enriquecendo. Antes que eu ouvisse tudo ele, eu falei, cara, já entendi onde você quer chegar. Eu sei que você está falando isso com muito zelo para mim, você não está sendo maldoso, você está querendo o meu melhor, mas eu quero fazer um acordo com você. Ele falou, qual é? Eu falei assim, eu deixo de postar a minha casa se você parar de postar que o Senhor te curou do câncer. Falou, Brunão, não entendi a troca. Falei, ué, por que você pode postar que o Senhor curou a sua saúde? Eu não posso postar que Ele curou minhas finanças. Eu não posso postar que Ele curou minha mentalidade. Tem a ver com o nível de eu ter amadurecido e acessado. Então, querido, eu não sei o que você tem deixado de acessar. Esses dias a minha filhinha, eu sempre dei nome para os meus carros, era o que só minha família sabia. Eu já tive o João, eu já tive o Meia-Noite, eu já tive... Tem um João aí. Sabe, e aí eu tinha um carro lá que eu estou usando agora, e aí minha filhinha, ela deu o nome do meu carro. Ela falou, papai, a gente vai não sei aonde? Falei, vamos, filha. Ela falou assim, a gente vai com aquele carro ou a gente vai com o Intocável? Falei, o que é Intocável dela? O teu carro novo. Falei, por que esse nome dela? Porque não pode mais nada, não pode pisar no banco, não pode bater a porta, coisa. É o Intocável. Falei, gostei desse nome, que continue assim. Então nós fomos entrando, e a hora que entrou no condomínio de casa, eu coloquei ela no meu colo, ela começou a fingir que estava dirigindo, estava ali pertinho de casa, dentro do condomínio, tá bom? Tranquilo? E aí eu dirigindo com ela, olhando assim, e ela andando, e ela falou assim, papai, quando eu crescer eu quero ter um carro desse. Eu falei, filha, esse carro já é teu. Ela, o quê? Eu vi o olho da menina já. Eu falei, Jesus, estou criando um monstro. Eu falei, calma aí. Já é seu dela. É meu? Eu falei, filha, tudo que é do papai é teu. Ela é? E antes, com aqueles olhos de, então, presta a chave aí que eu tenho que sair com as minhas amigas, de 11 anos. Eu virei para ela e falei assim, mas isso te pertence, filha, porque pertence ao papai. Mas você hoje só não pode acessar, porque você não tem maturidade suficiente. E muitas vezes, querido, você já passou dos 11 anos, mas continua se posicionando igual a minha filhinha de 11 anos. Porque fica pedindo para o Senhor uma coisa que já te pertence.
Você não pede, você acessa. Você amadurece, você acessa. Então, queridos, se teu casamento está uma droga, se teu casamento está um caos, está um lixo, deixa eu falar uma coisa, esse nunca foi o plano de Deus para você. E existe uma herança para o matrimônio. Então você precisa amadurecer e acessar. Não era para você viver como uma mulher ou um homem que sobrevive. Que o primeiro pensamento da sua manhã não é o Senhor, mas são as suas contas. Eu já falei isso, eu acho que aqui o Senhor fez cada um de um jeito. Ele fez cada um para um propósito, para um desígnio. Então, quando ele foi fazer um, ele falou, esse aqui vai ser um mestre, esse vai ser um apóstolo, esse vai ser um profeta, esse vai ser um discípulo, esse vai ser um empresário, esse vai ser um jogador, esse vai ser um arquiteto. E chegou na tua vez e falou, esse vai pagar a conta. Não é possível que você nasceu com boleto embutido. Não chegou uma criança, chegou um financiamento aqui, fomos contemplados. Agora tem prestação para o resto da vida. Sua fralda era boleto. Não é possível que na tua vez ele te criou para pagar a conta. Então o Senhor não te fez para ser alguém que sobrevive, o Senhor te fez para ser alguém que tem para suprir. Então você precisa amadurecer e acessar isso. Acesse, amadureça para você poder acessar suas heranças no seu casamento, as suas heranças nos seus negócios, a sua herança no seu ministério. A sua herança, queridos, existem heranças, eles chegam na terra prometida e cada um recebe um tipo de herança diferente, um local de herança diferente. A maior prova que a tua promessa, o teu futuro não é um tempo, mas é um lugar, é que quando todos eles chegam na promessa, cada um deles recebe um lugar diferente. Vocês vão para o sul, vocês vão para o norte, vocês vão para aqueles riachos, vocês para aquelas montanhas, mas existia uma família que o zelo pela casa do Senhor os consumia. E aquela família, família de Levi, ouve, a vocês o Senhor não dará herança. E antes que eles tenham tempo de reclamar, eles ouvem, o Senhor manda dizer que a herança de vocês vai ser a presença dEle. Aonde vocês colocarem a planta dos vossos pés, eu vou te dar por herança. Então você requer sua herança e fala, glória. Ah, meu amigo. Tem alguém feliz aí? Sabe de uma coisa? São tantas áreas que nós precisamos amadurecer. Vou te dar uma boa e grande dica sobre maturidade. É tão incrível, você precisa amadurecer nesse ambiente. Nós acabamos de ter 2 ambientes de adoração. Ambiente de adoração do culto. Aí eu estou há anos na igreja, mas eu dependo que algum ministro fica falando para mim, diga que ele é santo, diga que ele é lindo, diga que ele é lindo, levanta a mão. Aí a equipe da noite, eles não trouxeram Jesus. Estou ligando, se eu sei onde ele está, eu vou até ele. Até quando você vai depender de que alguém seja um bom ministro de adoração, que traga ao céu? Se você já conhece onde é o lugar, você vai. Ministro de adoração aqui não está para pessoas maduras, meu amigo. Está para tecnon, está para filho imaturo. Está para quem ainda não sabe se mover nesse ambiente. Até quando nós vamos depender que alguém nos leve a um lugar que eu já sei onde fica? Até quando nós vamos precisar de palavra de ofertório? Nós precisamos de palavra de ofertório para os tecnons, para os filhos imaturos. Para aqueles que ainda não sabem, não entendem esse ambiente. Você que já entende esse ambiente, meu amigo, vem, traga, você já sabe. O senhor, você já sabe. Até quando você vai precisar ser convencido para entregar uma boa oferta ao Senhor? Ele não precisa do teu dinheiro, mas ele precisa da tua fidelidade para poder se mover. Esse é o contrato, é a maneira. É a forma. Eu estava aqui no culto, eu fui pegar, e eu falei, Jesus, está todo meu dinheiro aqui, e eu fui separando, sabe? O que eu vou dar, Senhor? Não, está amarrado. Mas não teve jeito, meu amigo, eu conheço, falei, cara, amadurece, para de ser menina, para de ser criança, lugar para você ficar de pé, precisa de tudo, vai, rompe. Eu estava indo para um culto, nós temos um culto da nossa igreja que todo mundo semeia em todo mundo, supersede, é uma festa incrível. Então, no meio do caminho, Jesus deu um flash, uma visão, bem rapidinho assim. Eu entregando um relógio na mão de um empresário, e aí isso significava uma virada de chave no meu entendimento, só que era um relógio da marca tal. Eu falei, Jesus, moiou.
eu só tive uma vez esse relógio na minha vida. E depois que eu semeei ele, que eu descobri que ele custava uns mais de 10 mil reais. E aí eu fiquei com a crise alguns dias, o senhor sabe disso. E eu falei, Jesus, eu não tenho esse relógio e vamos lá. O senhor está mostrando, eu vou fazer, eu vou mover, eu vou ter que fazer o que tiver que fazer, eu vou parcelar, vou dar um jeito. A hora que eu estou saindo da igreja, chega alguém em mim e fala, cara, eu quero te dar uma semente. Colocou um relógio na minha mão, fiquei assim, Jesus, Jesus. A hora que eu olhei, o relógio da marca tal. Cheguei no carro, falei para minha esposa, Jesus me mostrou entregando um relógio da marca tal na mão de tal pessoa. E a última semente que eu recebi foi isso, o relógio dessa marca. Ela virou para mim com os olhos cheios de lágrimas e falou, realmente, Ele supre a semente daquele que semeia. Eu falei, uou! Falei, eu conheço esse versículo, meu amigo. Sabe, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas aquele dia eu falei, nunca mais esse versículo vai ter outro sentido. Eu sei o poder de que o Senhor supre a semente daquele que semeia. O Senhor me mostrou a semente antes que eu a tivesse. Sabe que nós precisamos amadurecer em tantas áreas. Eu estou jogando tanta coisa aqui, mas deixa eu já chegar onde eu quero para a gente encerrar. Não teve um Vou falar de novo. Deixa eu chegar onde eu quero para a gente poder encerrar essa noite. Nossa, como vocês são espontâneos, que incrível. Sabe, eu preciso amadurecer em muitas coisas. Tem tantas heranças que eu preciso acessar. Tem tanta coisa que foi prometida ainda que eu preciso viver. Mas sabe de uma coisa que eu quero falar sobre algo que eu realmente estou iniciando o meu caminho de maturidade? Eu acredito que nós precisamos amadurecer na visão apostólica. Eu acredito que nós temos tanto exemplo, e cada lugar você vai ter um exemplo do que significa um apóstolo. Eu não vou nem dar os exemplos, muitos são genuínos, alguns usam esse termo para poder se sobressair as pessoas, não entendem o que Paulo fala. Ele fala, nós os apóstolos quais somos os que mais sofremos, penamos. E sabe de uma coisa? Eu acredito que tudo que começa profético deve se aperfeiçoar apostólico. Sabe, queridos, eu tinha uns 14, 15 anos de idade, quando uma pessoa semeou na vida da minha família uma massagista. Quem gosta de massagem? Ela semeou uma massagista na minha família e falou, olha, eu vou colocar uma pessoa para atender a sua família toda semana. E sabe, queridos, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu era skatista, eu era magro, eu era feliz. Eu sou feliz. Sabe de uma coisa? Minha mente me mata, cara. Sabe de uma coisa? Eu lembro que ela foi, eu andava de skate, eu tinha muitas dores na coluna. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu caí do 2º andar de um prédio. Não foi tentativa de suicídio infantil, foi por causa do Tartaruga Ninja. E eu falei, eu consigo. E aquela queda me deu um problema chamado escoliose, uma curva nas costas. Então, por esse motivo, infelizmente, eu não posso varrer a casa, passar pano, lavar louça, porque né? Eu vou morar pela minha coluna e pela cara do André depois. Sabe de uma coisa? Essa mulher veio nos servir em casa e ela atendeu minha mãe. E quando chegou minha vez, ela falou assim, você tem dor nas costas? Eu tenho muita dor nas costas, tem essa curva aqui. Ela falou assim, então tá bom, vamos fazer o seguinte, senta aí. Eu sentei, ela ficou me observando. Mexe no computador. Mexi. Assiste televisão. Falei, tá bom. Agora levanta ali. Ela começou a observar as coisas, como eu fazia, como eu me movia, como eu agia. E chegou uma hora, depois de passado muitos minutos, ela vira para mim, então vamos começar? Eu falei, vamos, graças a Deus. Vamos começar a minha massagem. Então essa mulher vira para mim e fala, levanta a mão. Levantei, estica para lá. Eu estiquei. Falei, tá alongando para o músculo poder aguentar, né? Pro outro lado. Falei, agora aqui. Falei, eu tô aqui, cadê minha massagem? Vira para o outro lado, cadê minha massagem? E meia hora passa, e 35 minutos se passa. Coloca a mão lá no chão, e eu tô
Aí virei uma hora assim, e de repente ela pegou uma bolinha de tênis, colocou no chão. Falei, vai começar, vai passar a bolinha. E ela falou assim, filho, deita na bolinha. De frente, lá, de costa. Eu falei, deve ser bom. Irmãos, alguém aqui já fez essa tortura? Gente, é terrível. É uma dor absurda. Rolar na bolinha não é de Deus. E ela falava, vai, tentando rolar. E ela, vai menino, rola. Ela não satisfeita, ergueu minha perna, começou a me enrolar na bolinha. Minha mãe vendo, andando risada. Eu levantei, peguei a bolinha para dar nela. Olhei para ela e falei assim, cadê minha massagem? Aquela mulher deu uma resposta que na hora não fez sentido. Mas quando eu me tornei mais maduro, e um dia eu fui perguntar uma coisa ao Senhor, Deus, por quê que eu fico pedindo? Por que eu não vivo? O Senhor me trouxe aquela bendita daquela massagista na minha cara, assim, ó. Quero trazer na memória aquilo que me dá esperança, dias maus. Mas eu falei, não, mas ela já era o dia mau. Eu estou dia mau, precisa de um dia bom. O Senhor falou, eu te falei algo que você não prestou atenção, você não entendeu no dia. Eu falei, tá bom. Qual foi a resposta daquela mulher? Ela virou para mim e falou assim, menino, você não precisa de massagem. Você precisa mudar a sua postura. Nós somos a geração que ama massagem espiritual, meu amigo. A gente ama vir num lugar e falar, eu senti. Então, meu Deus, não conseguimos ficar de pé. Nós amamos o cabode. Mas deixa eu falar, a glória de Deus se chama cabode. É a presença de Deus que te derruba pro chão. É a massagem espiritual que você sai do culto babando. Que vem alguém, te coloca na axila, embaixo do braço, você não tá nem aí. Você tá... Vem alguém e fala, porque você entende tudo. É incrível. Mas a mesma palavra glória agora no Novo Testamento não é mais a palavra cabode, agora é a palavra doxa. E ela significa opinião de Deus. Que não te joga para o chão, mas te mantém de pé com a mente transformada. E é o mesmo nível de glória. Só que eu sei de uma coisa, nós amamos o cabode. Nós amamos aquilo que me derruba ao chão e me dá um toque sobrenatural que eu falo. Eu amo isso, querido. Mas nós temos numa estação onde o Senhor está liberando também a sua glória. Mas é uma glória falando, você não precisa de massagem, muda sua postura, muda seu pensamento. Se arrepende. Eu acho que arrepender eu vim na frente ficar chorando. Não, arrependimento é metanoia. Metanoia é mudança de mente. O arrependimento não é remorso. Fruto de arrependimento não é o quanto mais eu choro por aquilo que eu fiz lá atrás. Fruto de arrependimento é quanto mais transforma a minha mente para eu poder continuar a caminhada. E sabe de uma coisa, meus amigos, nós precisamos amadurecer demais numa visão apostólica. E nós precisamos amadurecer na visão apostólica, nós precisamos entender algo que a teologia chama de a primeira menção. Você pode pesquisar alguns termos na palavra e você vai encontrar isso citado 340 vezes. Mas quando você lê a primeira vez, a primeira menção, a lei da primeira menção, ela está estabelecendo o propósito de tudo aquilo. Ela está estabelecendo o propósito daquilo. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Ainda não é o que eu quero entrar, mas eu vou te dar um exemplo prático. O Senhor pega do barro e faz um boneco chamado Adam, que significa vermelho como barro. Ele sopra o ruá, fôlego de vida. E assim que o homem, o primeiro humano, abre os olhos pela primeira vez, o que ele vê? Deus. Ali é estabelecido o propósito da humanidade. Para te contemplar. Davi entendeu isso. Porque ele foi chamado segundo o coração de Deus. Todo mundo fica tentando procurar algo e a gente sempre encontra muita coisa, mas uma delas é: eu entendi o propósito da minha humanidade. Uma coisa eu vou pedir:
Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida para contemplar. Mas aí eu te pergunto uma coisa, você abre os olhos todo dia pela manhã. E qual é a primeira coisa que você contempla? O Senhor ou o teu celular? Quando eu entendo a primeira menção, eu vejo que não foi para esse estilo de vida que eu nasci. E eu sei da minha luta diária, que é acordar, colocar ali para ver qual é o horário e já ver que tem um monte de coisa assim, ó. Eu fico... E eu sei que agora que você sabe disso, as suas manhãs vão ser ou terríveis ou incríveis. Porque quando você for pegar no seu celular, vai aparecer um gordinho assim na sua mente, assim, ó. E aí, vai olhar pro celular ou vai contemplar o seu Criador? Sabe de uma coisa? A primeira menção do que é e foi um apóstolo. O apóstolo, ele primeiramente foi um termo usado pelos gregos. Israel, eles foram dominados por 7 impérios diferentes. Desde Pérsia, Mesopotâmia, Babilônia, Egito, grego, romanos e por aí foi. E sabe de uma coisa? E o Senhor nasceu exatamente no império onde era o império que mais tinha visão global. Então foi proposital e intencional que a promessa se cumprisse naquele tempo. E nesse ambiente, meu amigo, quando Roma, eles começam a governar e os gregos perdem a potência que eles tinham, agora Roma também começa a usar o termo apóstolo. E o que era o apóstolo? Apóstolo era um oficial romano que tinha toda a autoridade do imperador e do rei e toda a escolta armada, todo o poder bélico, todo o poder financeiro para cumprir um propósito. Qual era o propósito dele? Colonização. E qual era a visão deles de colonização? Chegar em uma cidade, vamos dar um exemplo, Cafarnaum. Eles chegavam nessa cidade para colonizar com uma visão e uma cultura de Roma. Então, qual era a visão, qual era o propósito do apóstolo romano? Ele chegava em uma cidade, estudava a cultura dessa cidade, então ele começava a sabotar a cultura dessa cidade e estabelecer a cultura de Roma. Aqui nós viramos para a direita, então vai virar para a esquerda. Então aqui nós fazemos assim, então vai fazer assim. Sempre teve a ver com um fazer. Porque tudo a ver que tem um culto é um cultivo, e o cultivo se torna cultura. Então, sabe, tudo que você cultiva se torna uma cultura. Não tem hábitos na tua família que são cultivados há muito tempo, muito família. É o que acontece, é uma cultura, porque aquilo foi cultivado. Porque tudo aquilo toda repetição gera habilidade. Toda habilidade gera experiência. E sabe de uma coisa? Ele começava a sabotar a cultura daquela cidade. Em tudo, cor, jeito, festas, costumes, eles iam sabotando, eles iam forçando para estragar a cultura local. Ele ia tocando a identidade daquele local, até que eles não sabiam mais direito como eram as coisas e a cultura de Roma estava estabelecida. E quando a cultura de Roma estava estabelecida, por que eles faziam isso, Bruno? Qual era o prazer deles de sabotar uma cultura local e estabelecer a cultura romana? Por um único propósito: para que entre o rei. Para que quando o imperador de Roma viesse, ele se sentisse em casa. Faz a conta comigo. Jesus foi o primeiro a usar de termos seculares, o que a igreja chama de seculares. Eu não vou falar que não é a igreja, o que muitos religiosos chamam de secular. Ele foi o primeiro a usar de termos que não eram gospel, não era da igreja, não era... Sabe de uma coisa, queridos? Há uns 40 e poucos anos atrás, a religião dizia que a bateria era do diabo, que a guitarra era do diabo, o único instrumento que era de Deus era o órgão. Há muitos anos atrás, não tinha um ambiente como esse, numa atmosfera como essa, e as pessoas, para ter um ambiente de adoração, eles precisavam fazer o quê? Tinha um dirigente que falava: vamos cantar a canção número tal. E sabe, querido, o Senhor habita em meio ao louvor do seu povo. Mas sabe de uma coisa? Um grupo de artistas entrou embaixo da nuvem, recebeu a atualização do céu e resgatou aquilo que a religião entregou para Satanás.
E nós entendemos que tudo Ele fez, tudo Ele criou para o seu louvor. Cantávamos, para o seu louvor, tudo Ele fez, tudo criou. Então vamos colocar isso aqui, pastor. Não, é que é do diabo. Falei, mas tudo Ele fez para o seu louvor. O diabo só tem patente de uma coisa, que é da mentira. E continuou mentindo, enganando um monte de gente, falando, isso não é de Deus, isso não é de Deus, isso não é de Deus. E sabe de uma coisa? Chegamos nesse ambiente aonde alguns falaram, não, nós vamos resgatar o que sempre foi feito para a honra e glória do Senhor. Tudo porque dele, por ele e para ele são todas, não são algumas. Então aquilo é de Deus, isso não é. Não, querido, tudo foi feito para o louvor dele. Então a gente vai resgatar, santificar ele e entregar o que é devido. Porque Ele é um Deus criador, Ele começa os seus dias na terra criando. Então toda inspiração de criação é uma inspiração divina. E a gente fica entregando porque não foi usado da forma certa. Então aquilo nunca foi dos romanos. Eles só entenderam primeiro. E sabe de uma coisa? Jesus cuida de 12 homens como discípulos. Mas na hora de enviá-los, envia-os como apóstolos. Agora eu quero que você imagine a crise. Dados históricos de como os discípulos respondiam em algumas coisas. É um fantasma. Jesus, o barco vai virar. Era para a gente ter ficado acordado orando, né, junto, né? Cada coisa que nos denuncia, nós entendemos que quando chega nesse ambiente, meus amigos, provavelmente foi instalada uma crise de falar, mas Jesus, os apóstolos. O apóstolo é alguém que chega na nossa cidade, desde criança isso acontece. Eles sabotam a nossa cultura, eles estabelecem a cultura deles. E Jesus faça conta. Você está enxergando isso só de uma forma natural. Enxerga isso de forma sobrenatural. Vocês vão sabotar a cultura local. E vocês vão estabelecer a cultura do reino dos céus. Uma cultura do reino, uma cultura de paz, justiça e alegria no Espírito. Para que eu vou tocar cultura? Por um único propósito, meus amigos, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. É mais do que abrir o coração, é preparar um caminho. Preparar um caminho onde nós tocamos a cultura. Mas sim, meu amigo. Esses dias atrás, eu fiz uma brincadeira no Stories. E falei, gente, vai lá ver o nosso baixista, que fez um vídeo tocando música do mundo. Alguns entenderam a minha piada e falaram, Brunão, não tem música sem ser do mundo, né? Ninguém gravou um CD em Marte. Ninguém gravou CD e é realmente isso. E Brunão, isso, aquilo, mas sempre tem alguém, né? Sempre tem. E alguém veio e falou, Brunão, te respeito, te admiro, porém, que desnecessário. Para que isso? Para que ofender as igrejas que não pensam como você? Para que ofender os irmãos que têm uma mentalidade, uma cultura mais tradicional? Para quê? Só porque você veio e começou a falar um monte de coisa. E sabe, eu não tenho o costume de responder. Mas eu respondi. Estava chupando um mel assim na hora, eu falei, Falei, agora. Eu falei, meu querido, cuida da sua vida. Estou brincando. Mas deu vontade. Eu falei assim, meu amigo, isso aqui eu peguei com meu amigo André. Eu falei assim, meu amigo, enquanto o mundo sentava, pensava, estudava e estabelecia cultura, a igreja sentava para discutir assuntos como esse que você quer discutir comigo. Pode ou não pode? Já pode calça na sua saia? Já pode tirar o objeto tal? Já pode... A gente ficou discutindo religião, enquanto o mundo sentava e desenhava cultura. Então a igreja começou a romper. Já pode a calça,
Já pode isso, já pode... A gente foi entendendo, biblicamente, teologicamente, culturalmente, de repente nós acordamos como igreja. Mas acordamos assustados com o mundo. Acordamos assustados, olhando para o mundo, falando, olha igreja, olha o que está acontecendo com o mundo. Falei, sim, lógico. Nós ficamos sentados discutindo religião, enquanto eles estavam estabelecendo cultura. E agora nós estamos chocados com a cultura do mundo. Sendo que sempre foi o papel da igreja estabelecer esse lugar. Eu descobri que durante muito tempo, eu como igreja, eu fui mais disciplinado e forjado e discipulado a me tornar uma reação do mundo, ao mundo do que realmente eu agi. E a Bíblia deixa bem claro, o Senhor fala, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Ou seja, quem tem que reagir é o lado de lá. Nós temos que agir. Mas nós, ao invés de agirmos, ficamos criando reações para o que lá estava sendo estabelecido. Então nós fizemos seminários para falar, olha, não pode isso, não assista isso, não vá nesse lugar, isso está quebrando o princípio, isso está querendo, ao invés de nós estabelecermos princípio e cultura em tudo que nós vamos fazer. Sabe, tudo que o Senhor faz tem a ver, e Ele fala de uma cidade. Fala de uma cidade. A Nova Jerusalém é uma cidade, meus amigos. A Nova Jerusalém é uma cidade. Isaías 61 vai dizer, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha que incrível. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e impor em liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião e estão de luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantado para o seu Senhor e para a sua glória. Versículo 4. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes estavam destruídos e renovarão as cidades. Se quando o Espírito do Senhor estava sobre a igreja, ele se aperfeiçoava na cidade. Imagina agora que o Espírito está em nós e não sobre nós. O rio que começa no trono, meu amigo, ele se aperfeiçoa na cidade. E o versículo que termina essa passagem, a conclusão de quando o Espírito do Senhor está sobre mim, eu toco a cultura de uma cidade, termina dizendo, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar justiça e o louvor perante todas as nações. Ah, meu amigo. E talvez eu estou falando aqui hoje sobre você tocar a cultura de uma cidade. E você está falando, Brunão, eu só quero ser contratado. Eu só quero trabalhar. Eu estou falando, você vai mudar a história de uma cidade. Você está falando, mas Brunão, cara, eu só preciso pagar minhas contas, cara. Eu estou falando, você vai ter para suprir necessidades de uma cidade, você vai poder enxergar a cultura de uma cidade, você vai poder estabelecer a cultura do reino de Deus. Você está pensando, mas Bruno, eu só... a síndrome de Gideão, a síndrome da autocomiseração, a síndrome de, Bruno, isso aí é para os grandes do reino. Isso é para os príncipes, cara. Era para você estar falando só para pastor aqui. Era para você estar falando para a liderança. Era para você estar falando para alguém que não, querido, é com você. Jesus ama encontrar gideões malhando trigo no lagar. Pessoas que não se acham capazes, que não se encontram habilitadas, que pode até ser da menor casa da cidade, que é o menor da menor casa da cidade, mas mesmo assim, ali, o Senhor encontra alguém malhando trigo no lagar, não está parado. Eu posso não acreditar em quem eu sou, no que eu carrego, mas Ele está lá, preparando um pão no lugar onde se fazia vinho. E é impossível que esse pão não saia com gosto de vinho. É alguém que está num lugar secreto, não se achando apto, mas ele está fundamentado no pão e vinho.
Ele ama o corpo de Cristo, Ele está lá. E sabe de uma coisa, a minha oração para você hoje é que o Senhor realmente levante pessoas aqui, Ele plante semente no seu coração. Porque a única coisa, meu amigo, que o céu precisa aqui é de alguém que fale: eis-me aqui. Imagina a cena daquele recém-endemoniado gadareno. Aquele cara que perturbava toda uma cidade. As pessoas acorrentavam ele, a Bíblia diz que ele quebrava as correntes e ele perturbava a cidade. Mas agora Jesus aparece. E assim que ele se vê liberto, ele vê as pessoas expulsando Jesus de lá. E sabe de uma coisa? Ele vai até Jesus e fala: por favor, me deixe ir contigo. E pela primeira vez na história você vai ver Jesus falando: não. Jesus negou um seguidor. Jesus negou um discípulo. Não, mas pela primeira vez na vida ele diz: vá você, que eu vou atrás. Vá e leve o que te aconteceu. Aleluia. Em 2006, na cidade de Contagem, eu busquei muitas coisas, que nós estávamos fazendo um trabalho de história bíblica, então eu tive acesso a uns anais históricos. Livros que retratam uma época de algo que está falando na Bíblia, mas não com tanta profundidade. Então eu comecei a ler sobre Gadara. Então eu descobri que na verdade Gadara era um complexo de 10 cidades. E que houve uma época em que um jovem sozinho ganhou 10 cidades para Jesus. A história não retrata o nome desse rapaz, assim como a Bíblia também não retrata o nome daquele jovem. Sabe por quê? Porque o Senhor nunca precisou de muitos, Ele precisou de um disponível. Ele sempre precisou de alguém disposto a dar uma resposta e levar aquilo que te aconteceu. Bruno, não, mas eu não sou um grande pregador. Bruno, não, mas eu não sei. Bruno, não, eu não sei, querido. Leve o que te aconteceu. Leve o que te aconteceu. É a tua maior mensagem, é a tua maior pregação, é o que Ele fez em você. Das suas feridas vão ter poder para sarar. Queridos, eu conheci uma menina que falou: Bruno, não tenho testemunho. Falei: como assim? Você parece ser tão boa. Dela: não, eu sou boa. Eu nunca fiz nada de errado, Brunão. Nunca fiquei. Nunca. Eu falei: mas quem disse que ficar é pecado? Dela: ô louco. Pode? Falei: pode. Como assim? Falei: a Bíblia fala, olha aqui, ó: ficai em Jerusalém até que do alto você vai ser revestido do poder de Deus. Você está ficando firme num lugar, em Jesus. Falei: que? Não, mas Bruno, eu nunca bebi, eu nunca transei, eu nunca fiquei, eu nunca fiz nada de errado. O máximo que eu fiz foi falar um palavrão. Falei: o que você falou? Dela: pomba, caramba. Falei: nossa. Bendito sois vós entre as mulheres. Eu falei: filha, o maior testemunho de todos que eu conheço até agora é o teu. Ela: como assim, meu? Parece que todo mundo, para ser relevante, tem que ter usado droga, tem que ter transado com um monte de gente, tem que ter dado um regaço, tem que falar: gente, eu era um bêbado, eu vivia drogado, hoje estou curado, encontrei Jesus. Falei: filho, o teu testemunho é o maior de todos. Ela: qual é o meu testemunho? Você pode falar o que poucos um dia não puderam falar. Dela: o que eu vou falar? Leve o que te aconteceu. Dela: o que me aconteceu? Te aconteceu o seguinte: o diabo nunca teve o poder de me tocar. Vai. Agora todas as coisas fez nova. Então agora ele vai entrar num novo e vivo caminho. E a partir de agora eu estou numa nova caminhada. Tudo se fez novo, que ficou para trás ficou. Então eu estou começando uma nova caminhada. E nessa nova caminhada ele não vai poder me tocar. Querido, estabelecer um reino de paz, justiça e alegria. Mas a palavra fala, Jesus nos fala: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. E eu não dou como o mundo a dá. Entendeu? Existe uma paz de Deus e existe uma paz do mundo. Na paz do mundo, qual que é a paz do mundo? Querido, é muito boa essa paz. Qual é essa paz, Bruno? Essa paz: eu não tenho conta para pagar, não tenho parcela, e o que eu tenho, não me falta nada. Está ali sempre, nunca chega nos 45 segundos do tempo. Na paz do mundo, eu estou na beira da praia, privada, com os pés para cima, tomando água de coco, e alguém me abanando, e minha mulher me elogiando. Falando: que homem.
Agora a galera não estava entendendo a paz. Os caras falaram, mano, essa aí é... Que paz, hein? As mulheres, elas estão lá elogiando o marido, mas o marido fala, amor, eu lavo a louça, eu cuido das crianças, pode ir, vá. Tô brincando. E volte ainda mais bonita. Sabe de uma coisa? Mas o Senhor fala que Ele tem um tipo de paz e o mundo tem outro tipo de paz. Na paz do mundo, meu amigo, você não tem dia mal. Na paz do mundo, você não passa por aflição. Na paz do mundo, você nunca perde um filho, um ente querido. Na paz do mundo, uma conta nunca atrasa. Na paz do mundo, você nunca é despejado. Na paz do mundo, você nunca passa pelo vale da sombra da morte. Na paz do mundo, você nunca entra numa cova com leões. Na paz do mundo, você jamais entraria numa fornalha pegando fogo. Mas a paz de Deus, meu amigo, a paz de Deus, você entra na fornalha, mas Ele entra com você. A paz de Deus, Ele pode não te livrar de uma cova de leões, mas Ele te livra na cova de leões. Porque você pode entrar numa cova que tem muito leão, mas o leão da tribo de Judá, ele ruge. Ah, meu amigo, sabe por que o leão é o rei da selva? Quem já ouviu a sua voz gravada em algum lugar e estranhou? Lembra quando o WhatsApp surgiu? Tu não falava assim, olha meu amigo, que tô aqui, tô testando, falou aqui. Lembra, era uma alegria, grupo, me colocaram num grupo. Hoje você fala, me colocaram num grupo. Como as coisas mudam, né? E de repente você ouviu tua voz pela primeira vez, a avó ouviu falando, isso vai ser, você fala, meu Deus, é eu? Quem não assusta com a sua voz? Sabe por quê? Quando você fala, a ressonância do seu corpo, ela é atingida, a sua voz, ela ressoa por todo o seu corpo. Se você falar e colocar a mão na sua caixa torácica, você vai ver que está tudo tremendo. Está tremendo. Ei! Está tremendo aqui também. Depende da potência. Até as extremidades do seu dedo, todo o seu corpo recebe o som da sua voz, que é uma vibração sonora interna. Você não consegue sentir em alguns lugares, mas toda a sua estrutura óssea está sentindo o som da sua voz. E quando você ouve a sua voz fora do seu corpo, você estranha. Por isso você estranha a sua voz, porque o teu corpo não está sentindo a sua voz. Isso é algo científico, biológico. Sabe por que o leão é o rei da selva? Porque ele é o único animal do mundo que quando ele emite um som, ele causa o efeito que a sua própria voz causa dentro de você. Toda a sua estrutura óssea se move ao som do rugido do leão, meu amigo. Na paz do mundo você não tem dias maus, você não tem aflição, mas a paz que o Senhor nos dá, Ele vai falar, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci, vocês também vão vencer. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, porque a paz de Deus, meu amigo, não tem a ver com o que você está passando, tem a ver com quem está passando do teu lado. Um reino de paz, um reino que faz brotar justiça para todas as nações. O Senhor não precisa falar com você, meu amigo, para você dar um calçado, o Senhor tem que me mostrar. O Senhor está te fazendo rei, sacerdote, você tem para suprir. Sabe de uma coisa? Paz, justiça e alegria em tudo que você for fazer, quem você for atender, quem você for contratar, por onde você passar. Mas eu sei que o Senhor vai realmente dar estratégias aqui na área política, na área da música, na área do entretenimento, em todas as áreas. Sabe qual é a cultura da terra? Ai, que dor de cabeça. Sabe qual é a cultura da terra? Que muitas vezes nós estamos vivendo. Ai, eu tenho um remédio aqui.
Você pode tomar tal remédio? Aí ele está com dor de cabeça. Então nós estamos negociando a nossa autoridade. Quando o Senhor disse, querido, a cultura do mundo, alguém tem dor, vai para o médico, toma remédio. A cultura do reino, você tem dor, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Eu estava aqui orando durante o louvor, estava adorando, durante o ofertório eu ofertei, eu estava ali, de repente, eu me lembrei por que eu vim aqui semana. Eu falei, Jesus, isso não para de falar dentro de mim. O aperfeiçoamento apostólico da igreja, de como um apóstolo é enviado, de repente eu falo, uau, sábado nós vamos estar numa multidão de pessoas, em um evento que se chama O Envio. Eu comecei a ficar meio louco ali. Eu falei, Jesus, uau. Eu acredito que o Senhor realmente quer nos trazer uma atualização como igreja. O Senhor quer nos trazer uma atualização como igreja. E o tempo que nós perdemos discutindo religião, nós vamos remir o tempo. Nós vamos remir o tempo. Querido, o Senhor faz uma pergunta no jardim. Ele pergunta, Adão, Eva, onde vocês estão? A pergunta não é o que vocês estão fazendo. Não tem a ver com o que nós estamos fazendo, mas tem a ver com onde estamos posicionados. Tem a ver com a nossa posição. A pergunta dele foi sobre posição. Aonde vocês estão? Sabe de uma coisa, queridos, que nós possamos nos posicionar. Deixe de ser menino, amadureça. Para de ser alguém que só sobrevive e quer saber de ter o seu carro bom, a sua casa boa. E querido, começa a pensar na cultura. Queridos, qual é a cultura desse? Eu não tenho autoridade para falar sobre a cultura daqui, mas eu só sei que desde criança as pessoas têm a cultura de vir para um lugar de entretenimento, de vir para um lugar onde as famílias vão se sentir alegres, elas vão poder consumir, elas vão poder pagar para entrar, pagar para estacionar, pagar para comer, pagar. E é 4 vezes mais de onde eu venho. Eu pago. E aí, esses dias, Provérbios 23 me curou. Lá fala, compre a verdade e não a venda. Está falando, não haja com a mentira. Mas depois diz, compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. A Bíblia está falando, gaste dinheiro naquilo que vai te amadurecer. Faz inscrição mesmo. A inscrição paga 2 vezes mais, meu amigo. Senta na frente. Fala, tem área VIP? Não tem não, amigo. Aqui todo mundo, eu não quero ser igual, não. Quero área VIP, quero sentar lá na frente, perto da caixa de som. Eu quero ouvir tudo, eu quero comer tudo. Gasto dinheiro com livro, gasto dinheiro com treinamento, gasto dinheiro com estudo, gasto dinheiro com curso, gasto dinheiro com culto, gasto dinheiro com reunião, com conferência. Invista dinheiro, invista tempo em tudo aquilo que vai te amadurecer, trazer instrução, sabedoria e conhecimento. Invista. Eu vou encerrar liberando uma coisa que quando o Senhor falou para mim, realmente mudou uma chave em mim e tem feito todo sentido nos dias de hoje. Eu quero dizer para você, e eu oro que o Senhor, Ele quer liberar para muitos aqui aquilo que um dia Ele liberou sobre a vida de Noé e Ele liberou sobre a vida de Bezalel. Note comigo. Noé recebe uma direção do Senhor para um cumprimento de um propósito. E no meio disso, sabe que ele recebe? Instruções. E qual é a instrução que ele recebe? Ele recebe modelo do céu. Modelo que continha centímetro, largura, furo, medidas. Vai ter tanto por tanto, vai ter tantos metros, vai ser assim. Ele recebeu as medidas, ele recebeu o modelo do céu. E quando você recebe o modelo do céu, sabe o que acontece? A floresta que por onde você passa todos os dias, e não passa de uma floresta, do dia para a noite, depois que você recebe o modelo do céu, você passa e você olha a floresta e fala, peraí, não é mais uma floresta, é a arca. É a arca, eu estou vendo uma arca aqui. Filho, o que você está vendo aqui? Uma floresta, pai. Não. Filha, o que você está vendo aqui? Uma floresta, peraí, eu estou ficando louco?
Não, gente, é uma arca. Não, pai, é árvore. Não, é todos os recursos que eu preciso para cumprir aquilo que o Senhor precisa, que me falou. O Senhor faz você ver de forma sobrenatural aquilo que sempre esteve do seu lado, só que de uma forma sobrenatural. E isso se torna um recurso para suprir muitos outros, independente se eles vão querer aceitar ou não. Quando Moisés recebe o modelo do céu, ele passa isso para Bezalel. Então, um arraial, um acampamento, que ele sempre convivia, e todo mundo via a casa do fulano, da fulana e do fulano. Do dia para a noite ele olha aquela cidade, ele fala: uau, o tabernáculo está tudo aqui. Madeira, ouro, tecido. Olha para a florestinha do lado e fala: uau, a tenda, a arca da manifestação da glória de Deus está ali. Quando o Senhor libera modelos do céu, Ele te faz enxergar sobrenaturalmente coisas que vão se tornar recursos espirituais, financeiros, em todas as áreas para o cumprimento de um propósito. Isso pode ser muito simples, isso não vai nos jogar no chão, mas isso vai plantar uma semente no seu coração. Vai plantar uma semente no seu coração, para que você simplesmente não viva a sua vida deixando a vida te levar, e eu vou lá e eu não vou ficar, mas a realidade não é da minha, a realidade da minha cidade, a realidade aqui a realidade. Queridos, eu vim aqui mês passado com a minha família, então estávamos em algum parque da Disney, e ali você pode falar em português todo mundo, né? E de repente nós estávamos ali com uma pessoa estava fazendo um pedido, ela me fez uma pergunta: olha moça, aqui vende tal coisa? A gente falou: eu acho que vende. E de onde vocês são? Ela falou: sou de tal cidade. Onde fica isso? Fica lá no Rio Grande do Sul. Nunca ouvi falar. Perto de que cidade? Perto de tal cidade. E vocês são da onde? Nós somos de Taubaté, São Paulo. Nunca ouvi falar, né, dela? Lógico que eu vi. A grávida de Taubaté. Quem já ouviu falar da grávida de Taubaté aqui? Alguns não ouviram falar, graças a Deus. Uma mulher que estava gerando 5 ou 6 filhos, uma barriga enorme. A nação se moveu. Os programas de TV foram lá e deram tudo, todos os beijos, todos aqueles. No final da conta, todo mundo descobriu que aquilo não passava de uma mentira, que aquela gestação era falsa. Eu falei: Jesus, eu sei que no reino espiritual nós estamos olhando para a minha cidade falando: está sendo gerado algo aqui, mas eu não quero que o final de tudo isso seja algo falso, mentiroso. Não, nós vamos, querido, de onde você é, para onde você vai voltar, para onde o Senhor está te enviando, qual é a fama, qual é a cultura local. Eu não sei como, eu não sei que jeito, mas o Senhor sabe. Você vai tocar a cultura daquela cidade. Você vai tocar a cultura daquela cidade, porque sabe, nós vamos nos manifestar como filhos. E a palavra fala aqui que é filhos maduros. Ruiós, filhos maduros. Querido, que você possa dar uma resposta ao céu e se tornar uma resposta aqui na terra. Que você possa sair daqui incomodado, não somente querendo viver, eu quero viver a minha vida e ter somente os meus benefícios. Querido, seja a herança tua, mas sabe o que é uma herança nossa? Quando ele vira para os seus discípulos e fala: eu vos envio agora como apóstolos, então ide por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Preguem, levem o que te aconteceu. Queridos, nós queremos orar agora. Nós queremos pedir que o Senhor libere sobre nós aqui nessa noite modelos do céu. Os que o Senhor falou para mim foi: Bruno, você adquiriu muitas peças que você precisava, mas eu estou te levando para um lugar aonde eu vou te dar a tampa do quebra-cabeça. Porque você não consegue construir nada. Você pode ter todas as peças, mas sem a tampa você não consegue construir, porque na tampa está o modelo. Queridos, talvez você veio para cá por algum motivo, por alguma necessidade, por algum propósito, para algum evento ou para algum entretenimento. Mas eu oro para que nessa noite o Senhor
faça você entender que você veio aqui para receber a tampa do seu quebra-cabeça. A tampa daquilo que o Senhor quer que você construa. Colabore com a construção. Lucas 14. E qual de vocês vai construir uma torre? Se não parar para calcular os custos, vocês não verão a conclusão. E aqueles que virem os seus alicerces e não virem a completude da sua obra, eles irão rir e zombar de vocês. Querido, nunca teve a ver com fazer, teve a ver com ser. Nunca teve a ver com fazer, teve a ver com construir. Que nós possamos dar essa resposta ao Senhor. Que nós possamos tocar a cultura terrena, estabelecer a cultura do reino. Queridos, o que eu falei hoje não é 3% do que nós precisamos amadurecer numa mentalidade apostólica. Mas eu sei que o Senhor está nos enviando. O Senhor está nos enviando. Talvez você ache que amanhã vai ser mais um dia de trabalho, mas em nome de Jesus, você não vai só trabalhar, nós estamos enviando você. Nós estamos enviando você. Você veio passar férias, então eu estou voltando para minha casa. Não, você não está voltando. Você está sendo enviado de volta para sua casa com um desígnio, com um propósito. Queridos, nós oramos hoje para que você seja enviado. Nós oramos hoje para que você saia aqui dessa noite empoderado, com ousadia, com intrepidez. Em nome de Jesus, você pode colocar de pé nessa noite. Nós vamos orar. E para que alguém, tem alguém aqui ainda que está pensando que isso não é para você. Eu sei, Senhor. Tem alguém falando, isso não é para mim não, Brunão. Isso não é para mim não. Mas que, meu amigo, responde logo ao céu. Você só precisa dar uma resposta. Não calcula tanto não, só dá uma resposta. Fala, eis-me aqui, Jesus. Eu posso não ser o mais qualificado, o mais capacitado, mas eis-me aqui. E queridos, trilhe o caminho que vai te aperfeiçoar. Trilhe esse caminho para onde o Senhor quer te levar. Em nome de Jesus, levante suas mãos aos céus. Levante a sua voz agora aqui nessa noite. Comece a orar e comece a falar, Jesus, eis-me aqui. Eu posso não me sentir totalmente habilitado ou nem um pouco habilitado para tudo isso que você está falando. Mas por favor, Senhor, nos faça entender que o que o Senhor tem é algo sobre cidades. Nós queremos amadurecer. Nós levantamos um clamor nessa noite sobre a nossa cidade. Nós oramos. Levante, comece a